Muito bem, pessoal, dando sequência ao estudo do regime jurídico dos servidores aqui do município de Cascavel, vamos conversar agora sobre as gratificações. Além do valor básico do cargo, além do vencimento, o servidor pode receber gratificação. Uma gratificação de função, quando ele é designado para uma função de chefia, coordenação ou supervisão. E também ele pode receber uma gratificação de dedicação exclusiva. Essa vai ser atribuída para o servidor que vai exercer esse tipo de função e vai ter que ficar disponível para atender convocação sempre que houver necessidade. Na dedicação exclusiva, além de estar na função, o servidor ainda está integralmente à disposição, pode ser chamado a qualquer momento para atender essa função. Então, as duas servem para remunerar um servidor que exerce funções adicionais. A diferença é que essa tem ainda uma dedicação exclusiva. Bom, o servidor que estiver exercendo essas funções, ele não pode receber o pagamento de hora extra. Não é possível pagar hora extra para o servidor que está nessa função de gratificar essas funções de confiança. Ele pode ter uma compensação de horários. E aí, se ele trabalha além da jornada, ele pode tirar folgas, compensar como folgas em outro. Essa compensação deve ocorrer em até 90 dias. Lotação e relotação é onde vocês são colocados para trabalhar. Os cargos da prefeitura são lotados em uma secretaria, lotados em outra. Isso que é a lotação e relotação. A relotação é justamente quando tira um cargo de uma secretaria do município e passa para outra. Nada demais nesse ponto. Cedência. O que é cedência? Você fez concurso para trabalhar em Cascavel. Você é concursado em Cascavel e lhe convidam para trabalhar em outro município. Por exemplo, o prefeito de Maringá lhe convida para trabalhar em Maringá. Você pode trabalhar em Maringá e continuar sendo servidor de Cascavel? E a resposta é pode. É feita uma cedência. O prefeito ou prefeita de Maringá pede para o prefeito ou prefeita de Cascavel a tua cedência e, se for autorizado, você vai trabalhar lá em Maringá e continua sendo servidor de Cascavel. Quando não quiser mais trabalhar em Maringá, volta e o teu cargo aqui em Cascavel está garantido. Essa é a vantagem dessa cedência. E é isso que nós temos, portanto. Bom, readaptação ocupacional. Isso aqui é uma coisa que acontece bastante em prefeituras, que é basicamente o seguinte: o servidor que contrai uma doença, que sofre um acidente e por algum motivo não tem mais condições de saúde de continuar trabalhando no mesmo cargo. Mas esse servidor, ele não é inválido. Ele só não consegue mais trabalhar no cargo com o qual ele ocupa, mas tem outras funções na prefeitura que ele pode fazer. E ele pode ser colocado em uma outra função. Isso se chama readaptação ocupacional. O servidor vai mudar de função por problema de saúde, por restrições na sua saúde física ou mental. Eles estabelecem um prazo para fazer esse processo de readaptação, que é um prazo de 90 dias, para que o servidor se adapte, então, às novas funções. O processo de readaptação, ele se divide em 3 classificações: leve, moderada e acentuada. Na readaptação leve, o servidor ele vai ficar no mesmo cargo e no mesmo setor, na mesma lotação, só vai mudar a atividade que ele faz. Na moderada, ele vai ficar no mesmo cargo, mas vai para outro setor de trabalho, vai mudar a lotação. E na readaptação acentuada, ele vai ser readaptado em outro cargo, que seja compatível com a sua condição. Então, a readaptação pode ser leve, moderada ou acentuada. O artigo 57E assegura que seja mantida a carga horária do servidor. Então, se você é concursado por uma carga horária de 30 horas semanais, mesmo que você seja colocado num cargo que as pessoas naquele cargo trabalham 40 horas, você vai continuar nessa sua carga horária de 30 horas. Você não vai ter aumento de carga horária em razão da readaptação. E aí tem algumas outras regrinhas sobre a readaptação, mas isso que é o que a gente tem de mais importante. Se o servidor não tiver como ser readaptado, se ele é considerado insuscetível de readaptação,
ele vai ser encaminhado para o processo de aposentadoria por invalidez. Porque a readaptação é justamente uma forma de evitar a aposentadoria por invalidez. Então, no momento que se constata que o servidor não tem mais condições de trabalhar no seu cargo, eles vão tentar colocar ele em outro cargo, vão tentar readaptar. Às vezes nem em outro cargo, às vezes no mesmo cargo, só muda as atividades que vai desempenhar. Se isso não for possível, aí se encaminha o processo de aposentadoria por invalidez. Nós seguimos agora para falar sobre a investidura. E sobre a investidura, nós temos que a regra é que a investidura em cargo público depende de concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando. A não ser, exceto, cargo em comissão. Lembra o CC? O cargo em comissão, o prefeito ou prefeita nomeia e exonera quem ele quiser, a hora que ele quiser. Porque esses cargos são de livre nomeação e livre exoneração. CC não faz concurso para ingressar, mas também não tem estabilidade. A qualquer momento pode ser mandado embora. Bom, e aí nós temos então que é proibida a investidura em mais de um cargo, exceto nas situações que a Constituição Federal permite a acumulação. E o inciso 16 do artigo 37 prevê a possibilidade de acumular cargos públicos em 3 situações, desde que haja compatibilidade de horários. 2 cargos de professor, 1 de professor com um técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde. Nesses casos é possível a acumulação. Bom, e aí nós temos o seguinte, você vai passar no concurso, você vai ser nomeado. Quando você é nomeado, você está sendo chamado, convocado para tomar posse, para assumir o cargo. E é na posse que você vai comparecer e dizer, eu que passei no concurso quero esse cargo é meu. Passei no concurso, está aqui minha documentação, preencho os requisitos, eu quero esse cargo. E aí você vai assinar um termo de posse e depois vai começar a trabalhar. Depois vai entrar em exercício. O artigo 62 prevê que o servidor que não atender a convocação para posse no prazo de 15 dias, perde o cargo. Então, passou no concurso, fica ligado. Você vai ser convocado, você vai ser nomeado, tem 15 dias para tomar posse. Se não comparecer, perde o cargo. Importante observar que esse prazo de posse, de acordo com o artigo 68, ele pode ser prorrogado por mais 15 dias. Então, no momento que você é nomeado, você tem 15 dias para aparecer e tomar posse, ou pedir a prorrogação por mais 15 dias. E aí, se a sua prorrogação for aceita, você vai ter mais 15 dias para tomar posse. Esse é o prazo máximo, portanto, para tomar posse. Muito bem, nós temos aqui algumas regrinhas sobre a posse. A posse é a investidura em cargo público municipal, porque é na posse que tu assume o cargo. Então, se eles afirmarem na prova que a nomeação é a investidura, está errado. Nomeação é uma forma de provimento, mas ela só vai estar investido no cargo quando tomar posse nele. Não tem posse em caso de transferência temporária, substituição e reintegração. Nesses casos não se toma posse novamente. Quem é que dá a posse? Para os secretários municipais, assessores e diretores é o prefeito ou prefeita que vai dar posse. Para chefes de departamento, chefes de setores e demais servidores subordinados a eles são os secretários municipais que vão dar essa posse. E para os servidores da Câmara, do Legislativo, é o presidente da Câmara que vai dar posse. A autoridade que dá posse, ela tem que verificar se aquele candidato que foi nomeado e está tomando posse preenche as condições legais para a investidura no cargo. Essa autoridade vai verificar se o candidato apresentou a documentação comprovando que ele preenche todos os requisitos para assumir o cargo. E aí, o prazo de posse, como eu já falei para vocês, do momento que vocês forem nomeados, 15 dias, prorrogável por mais 15 dias, para comparecer e dizer, o cargo é meu, eu quero, eu aceito o cargo, eu vou assumir esse cargo. Bom, pessoal, depois que você tomar posse, você vai entrar em exercício. É muito raro isso hoje em dia. Antigamente, para servidores que tinham muito dinheiro público em mãos, eles criaram uma situação chamada fiança. O servidor, como ele ia ter acesso a muito dinheiro público, e poderia, de repente, pegar o dinheiro e sumir, ele tinha que dar uma fiança, para garantir que ele não ia fazer isso. E aí,
a fiança podia ser prestada para o servidor que assumiu o cargo em dinheiro, ou em títulos da dívida pública municipal, ou o servidor podia fazer um seguro de fidelidade funcional numa seguradora, ou firmar um termo de compromisso como depositário fiel. Não te preocupa que para o teu cargo não vai precisar de fiança. Mas na prova, eles podem perguntar, quando o servidor tem que dar fiança para assumir o cargo, como é que ele pode dar essa fiança? E essas são as formas de prestar a fiança. Mas, volto a dizer, isso aqui é algo em desuso, não se preocupa que eles não vão exigir fiança para tu assumir o teu cargo. Tu está fazendo concurso para resolver o teu problema financeiro, não para criar um novo problema, né? Imagina, passa no concurso e aí tem que pagar para assumir o cargo. Então, de sacanagem, né? Não te preocupa, isso não vai acontecer contigo. Isso é só para quem vai assumir um cargo que tem muita finança pública em mãos. Não é o caso de vocês que vão passar nesse concurso. Então, não se preocupem com isso, mas saibam, para fins de prova, que quando é exigida a fiança, ela poderia ser prestada dessa forma. Exercício! Vamos começar a trabalhar. Então, passou no concurso, foi nomeado, 15 dias, prorrogável por mais 15 para comparecer e tomar posse e aceitar o cargo. Tomou posse, depois vai começar a trabalhar. O exercício é a prática dos atos inerentes ao cargo, tendo início na data da posse ou da reintegração. Atenção! Aqui em Cascavel não tem prazo para exercício. Tem outros municípios que eles têm um prazo para posse e outro prazo para exercício. Aqui no Estatuto de Cascavel não tem prazo de exercício. Então, na prova, eles só podem perguntar o prazo de posse. Eu sei, 15 dias prorrogáveis por mais 15, não é? Isso mesmo. 15 mais 15 para posse e deu. Tomou posse, já entra em exercício, já começa a trabalhar. O chefe da tua repartição é quem vai te dar exercício. E antes da posse, o servidor vai apresentar para o setor de pessoal, setor de recursos humanos, todos os elementos para o seu assentamento individual, para a sua ficha funcional e sua pasta funcional, tudo mais. Nenhum servidor pode se ausentar do município para estudo ou missão de qualquer natureza sem autorização. Provavelmente tem um erro de digitação, aqui ficou omissão, né? Provavelmente o certo seria missão, quando o servidor vai para uma missão em outro lugar. Mas, de fato, o servidor ele só pode se afastar do município, se afastar do trabalho, com autorização do prefeito, seja com ou sem vencimento nesse afastamento. E exceto em caso de absoluta conveniência, nenhum servidor pode ficar mais do que 2 anos em missão. Agora aparece missão. Em missão fora do município de Cascavel. Essa é a regra geral, portanto. Bom, é considerado afastado do exercício do cargo o servidor que for preso em flagrante ou preventivamente até o final do processo, ou que for pronunciado ou condenado por um crime inafiançável. Bom, durante o afastamento, o servidor recebe 1/3 a menos do seu vencimento. Se for condenado e não for demitido, enquanto cumpre a pena, o servidor vai receber apenas 1/3 do vencimento. Olha só. O servidor ele pode ser preso preventivamente e ele pode ser condenado à prisão. Quando o servidor é preso preventivamente, ele ainda não foi condenado, ele pode ser inocente. Enquanto ele está preso para ser investigado, ele vai receber 1/3 a menos, ou seja, recebe 2/3 da remuneração. Se ele for condenado, vai cumprir uma pena de prisão, uma pena de reclusão, detenção, e ele não perdeu o cargo, enquanto ele cumpre a pena, aí ele não vai receber 2/3, aí ele vai receber apenas 1/3. É isso que está dizendo os parágrafos 1º e 2º aqui do Estatuto. E nós temos o abandono de cargo. O que é o abandono de cargo? O servidor não aparece para trabalhar há mais de 30 dias. Demissão por abandono de cargo. Muito parecido com o que tem lá no direito do trabalho, que é o abandono de emprego, né? Quando tem um emprego e não aparece sem justificativa há mais de 30 dias também, tu vai ter uma justa causa por abandono de emprego. Aqui a gente chama de abandono de cargo, é quando o servidor não aparece sem justificativa há mais de 30 dias consecutivos para o trabalho. Muito bem, já vimos tudo sobre provimento, já sabemos como entrar no cargo. Agora vamos ver a vacância, que é o contrário do provimento. Na vacância, o servidor deixa, o servidor sai do cargo. A vacância ela pode ocorrer por exoneração ou demissão, e atenção, exoneração e demissão não são a mesma coisa. Popularmente, as pessoas confundem demissão com exoneração. Por exemplo,
Quando o camarada está irritado e não quer mais trabalhar na prefeitura, ele chega para sua casa, no churrasco do fim de semana, irritado, e diz: estou cansado da prefeitura, eu vou pedir demissão. Não, ele não vai pedir demissão, porque ninguém pede demissão. Se você não quer mais trabalhar no município, você pede exoneração. Exoneração é uma saída normal do cargo. A demissão é a aplicação de penalidade disciplinar. O servidor que é demitido é o servidor que fez bobagem, fez besteira, cometeu uma falta disciplinar, respondeu a um processo e foi punido com a perda do cargo. Isso é demissão. Exoneração é uma saída normal do cargo. Bom, então nós temos a exoneração e a demissão. Também temos a promoção, a aposentadoria, posse em outro cargo e falecimento. Quando o servidor é promovido, ele vai entrar num cargo melhor e sair do cargo atual. É provimento e vacância ao mesmo tempo, lembram? Quando se aposentar, parou de trabalhar, vai receber aposentadoria, deixou o cargo vago. Se passou num outro concurso, que não pode acumular com o cargo atual, para tomar posse no outro cargo, vai ter que sair do cargo atual. E quando o servidor falece, também gera a vacância. Bom, e a exoneração, então? Quando é que acontece a exoneração? Ela pode ser a pedido, não quero mais trabalhar, eu não peço demissão, lembra? Eu peço exoneração. Também é exonerado quem não passa no probatório. Cuidado, a banca vai tentar te enganar. A banca vai dizer o seguinte: é demitido o servidor que não passa no estágio probatório, certo ou errado? Claro que está errado. Por quê? Quem não passa no probatório não está sendo punido. Só não foi bom o suficiente para ficar no município. Quem não passa no probatório não é demitido. Quem não passa no probatório é exonerado. E também é exonerado se não entrar em exercício no prazo legal, que é o prazo de posse, porque a gente viu que o exercício é junto com a posse aqui no município de Cascavel. Então, o servidor que não entrar em exercício também é exonerado. A demissão, como eu já falei, é penalidade disciplinar. A gente vai ver lá na parte final desse estatuto quais são as hipóteses de demissão e como que ela é aplicada. Muito bem. Prerrogativas, direitos e vantagens. Agora a gente tem a apuração do tempo de serviço. Cada grupo de 365 dias conta como um ano, claro. E aqui nós temos no artigo 82 situações que são consideradas como efetivo exercício. São situações que o servidor não foi trabalhar, mas é como se ele tivesse trabalhado nesse período. Quando está de férias, quando vai se casar, licença, falecimento de membro da família, júri, e aí tem uma série de licenças que a gente vai estudar: paternidade, maternidade, adotante, saúde, acidente de trabalho, para doação de sangue, licença para cuidar de alguém da família, doença em pessoa da família, serviço militar, licença para mandato sindical, licença prêmio, participação de cursos, suspensão preventiva, que a gente vai ver na parte disciplinar, licença para ser candidato a cargo eletivo, licença para o desempenho de função pública de conselheiro tutelar. Em todos esses casos, o servidor não está trabalhando, mas conta como tempo de serviço. No artigo 83, nós temos situações que não contam como tempo de serviço para todos os efeitos, mas contam para fins de aposentadoria e disponibilidade. Para fins de aposentadoria e disponibilidade, é computado o tempo de serviço público que o servidor tinha antes de entrar aqui no município de Cascavel. Então, se tu quer me assistindo, se tu já é servidor público federal, estadual, municipal, de outro município ou do próprio município de Cascavel, esse tempo que tu já tem antes de ingressar agora, conta para fins de aposentadoria. Também, quem já exerceu o mandato eletivo, quem foi político, quem foi vereador, deputado, prefeito e agora passa no concurso, o tempo que tinha na política vai ser computado também. Porque nesse tempo houve contribuição para o INSS. Tempo de atividade privada vinculada à Previdência Social. Vocês aí que já trabalharam em qualquer empresa e contribuíram para o INSS, vocês vão ter esse tempo para se aposentar também. Também conta para a aposentadoria a licença por motivo de cedência, o servidor que é cedido para exercer cargo em comissão em outro local, como aquele exemplo que eu falei do servidor concursado em Cascavel, que vai exercer um CC lá em Maringá e vai cedido para a Prefeitura de Maringá. E a licença saúde, quando for por mais de 24 meses. Esses casos, então, todos contam somente para a aposentadoria. Bom, nós temos, então, no artigo 84, que é vedada
É proibida a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função. Se o servidor esteve ao mesmo tempo em 2 cargos, esse tempo não pode ser somado. Ele pode ter 2 aposentadorias, mas não pode somar o tempo. Então vamos imaginar um professor que por 20 anos ocupou 2 cargos de professor aqui na Prefeitura de Cascavel. Ele tem 40 anos para se aposentar? Não, ele tem 20 anos em um cargo e 20 anos em outro. Ele não pode somar esse tempo concomitante. E é isso que está dizendo o artigo 84. O próximo assunto é a estabilidade. E aqui no artigo 86 diz que o servidor adquire estabilidade depois de 2 anos de exercício. Temos um problema. A Constituição Federal, em 1998, passou a prever 3 anos de probatório. A lei de Cascavel não foi alterada. Eles já deviam ter alterado para 3 anos. Não alteraram. E aí, como é que fica, professor? Bom, para fins de prova, se a banca afirmar que de acordo com a lei são 2 anos, tu até vai marcar que está certo, se a questão for sobre o Estatuto dos Servidores, porque aqui só tem 2 anos. Mas tu sabe que lá na Constituição Federal, no artigo 41, a gente tem o prazo de 3 anos, é esse prazo que vale. E geralmente a banca não cobra esses 2 anos, porque é um prazo que já não está mais de acordo com a Constituição. Geralmente a banca vai fazer a questão lá sobre a Constituição Federal e sobre lá nós temos os 3 anos, que é o que vale na prática. A estabilidade que diz respeito ao serviço público e não ao cargo. Porque se o teu cargo for extinto, tu não vai ser mandado embora, mas o teu cargo pode ser extinto. E se o teu cargo é extinto, tu pode ser colocado em disponibilidade. A gente conversou sobre a disponibilidade quando eu expliquei o aproveitamento, lembra? Se o teu cargo é extinto, tu vai ficar em disponibilidade até surgir um cargo para ser aproveitado. O servidor estável, ele só pode perder o cargo depois que passa no probatório por uma sentença judicial transitada em julgado, é aquela sentença judicial da qual não cabe mais recurso, ou após responder um PAD, um processo disciplinar, assegurado para o servidor ampla defesa, ou quando o cargo for extinto. E quando o cargo é extinto, o servidor perde o cargo, mas ele não vai para a rua, ele fica em disponibilidade. Ele vai ficar em casa sem trabalhar, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, até que surja um cargo para ele ser aproveitado, como eu expliquei para vocês lá no aproveitamento. Muito bem, concluímos mais uma parte do nosso estudo e no próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre as férias e demais assuntos aqui do Estatuto dos Servidores do município de Cascavel. Dá um clique que eu já volto. Até logo!